Oi, Laísa, tudo bem? Hoje a Procarol está aqui para gravar a nossa 18ª aula da disciplina de português, tá bem? Então, para a gente começar a videoaula de hoje, a Pro vai colocar aqui do lado as respostas das atividades que a gente respondeu na videoaula passada, né? Nós estamos no módulo 17, onde nós estamos estudando sobre cartazes educativos. Então, vai aparecer a resposta das atividades da página 74 e da página 75. E vai aparecer também a resposta da tarefa número 1, página 83, e tarefa número 2, página 84, ok? E agora o nosso conteúdo de hoje é o estudo da língua, que está na página 76, certo? Então vamos lá. Estudo da língua, letra C e letra QU. Nessa sessão, você vai rever assuntos de ortografia e realizar atividades. No cartaz que você leu, tinha as seguintes palavras com C. Então, dentro desse retângulo amarelo, tem essas palavrinhas aqui que a Pro transcreve na folha, né? Então, olha só, primeira palavrinha pública. Segunda, você. Terceira, incentiva. Quarta, arrecadados. Quinta, biblioteca. E sexta, escola. Veja que aqui a Pro destacou a letra C de vermelho em cada uma das palavrinhas, tá? E nós vamos ver, Laísa, que vai haver uma alteração do som. Então, olha só, o som da letra C, qual é o som dessa letrinha, né? Então, quando eu penso na letra C, eu preciso observar qual vogal que está do lado dela. Lembrando que as vogais são essas letrinhas de vermelho aqui. A, E, I, O, U. Toda vez que a letra C estiver com a vogal E e I, ela vai ter som de S. S. Com a letra C, C. Com a letra I, Si. Aliás, com a letra E, C. Com a letra I, Si. Toda vez que a letra C estiver com a vogal A, O ou U, ela vai ter som de K. Certo? Então, com A, K, com O, CO, com U, CU, certo? Esse é o som da letra C. Então, você pode observar que nas palavrinhas que eu mostrei para você no início, tem duas palavrinhas que ela está com a letra E. Com a letra E, ela sempre vai ter som de S, né? Então, a palavrinha é você e incentiva. E tem outras 4 palavrinhas que ela está com A e O, que então ela passa a ter som de K. Republicar, arrecadados, biblioteca e escola, tá? Então é muito importante para nós resolvermos as próximas atividades, nós sabermos que a letra C, quando acompanhada de A, O e U, tem som de K, K, CO, CU. A letra C, acompanhada de E e I, tem som de S, C, Si, certo? Agora vamos ver as atividades aqui. Primeira atividade. Leia as palavras do quadro, né? Que são essas palavras aqui. E observe o som da letra C e a vogal que vem depois dela. Então, vamos destacar aqui. Olha só. A Pro vai destacar para você a vogal que está depois de cada palavrinha. Lembrando que as vogais são A, E, I, O, U e todas as outras letrinhas do alfabeto são consoantes, tá? Então, eu acabei de destacar. Olha só. Na palavra república, a vogal que está acompanhando o C é A. Na palavra você, a vogal que acompanha o C é E. Na palavra incentivar, a vogal que acompanha o C é E. Arrecadados, a vogal é A, biblioteca é A e escola é O, certo? Agora, copie as palavras em que a letra C tem o som igual de cera, tá?
Então vamos lembrar aqui, olha só, som da letra C. Quando acompanha E e I, é som de S, C, si. Então a palavra cera está acompanhado de E. Então quais palavras que nós vamos copiar aqui? As palavras que têm som de S. Então você vai copiar aqui nessa atividade as palavras você, que é essa daqui, e incentiva, tá? Que é essa daqui. Depois, responda quando a letra C tem esse som. Quando a letra C tem esse som. Então, vou pegar outra plaquinha aqui. Ela tem som de S quando está acompanhada da vogal E e I, certo? Então, a resposta dessa atividade vai ficar assim. Palavrinhas você e incentiva. E a regra é a letra C terá som de S quando acompanhada de E e I, certo? Agora, B. Copie as palavras em que a letra C tem o som igual ao de escola, né? Som de K. Então, som de K é quando o C acompanha A, O ou U. E no caso das nossas palavrinhas, são essas aqui, né? Que você vai copiar, que tem som de K. República, arrecadados, biblioteca e escola, certo? Essas palavrinhas aqui têm som de K. Então, vai copiar essas 4 palavrinhas. E depois vai responder quando tem esse som. Então, a letra C tem som de K quando acompanha A, O e U. Então, repetindo, resposta da B. Vamos copiar aqui as palavras. República, arrecadados, biblioteca e escola. Quando que tem esse som? Quando a letra C acompanha as vogais A, O e U. Muito bem. Agora, página 77. Na página 77, pede para a gente completar as palavras com QU ou C. Então, aqui, todas as palavras, Laísa, elas vão ter, né? Elas podem ter som de K ou elas podem ter som de S, como a gente acabou de ver lá em cima, né? Então, olha só. A primeira palavrinha aqui é queijo, certo? Quando que eu vou saber se eu uso K ou se eu uso C? Então, olha só que fácil. Toda vez que você quiser som de que, tá? Olha só, que. Eu quero som de que na palavrinha. O que, quando você vai usar C, quando ele está acompanhado da vogal A. Você vai usar QU quando está acompanhado de E. Vai usar QU quando está acompanhado de I. Vai usar C acompanhado de O. E vai usar C acompanhado de U, certo? Falando aqui do som de K, né? Então, por exemplo, aqui, palavrinha queijo. A próxima vogal é E. Então, o que eu vou usar? QU, né? Para formar queijo. Agora, a segunda palavrinha da letra B. Aquela, mesma coisa, vogal E, então eu vou usar QU. A terceira palavrinha, aceitar. Então agora não é som de K, é som de S. Aí eu lembro que se eu quero C com som de S, né, acompanhado de E, eu vou usar a letra C. Então aqui nós vamos por C, em aceitar. Depois, esquilo, eu quero som de K com I, então eu vou usar QU. Depois, ácido, eu quero som de S acompanhado de I, eu vou usar C. Depois, aquilo, eu quero som de K acompanhado de I, então eu vou usar QU. Depois, quente, quero som de Q acompanhado de E, vou usar QU. Depois, aceso, eu quero som de S, então eu vou usar a letra acompanhado do E, a letra C, certo? Para formar a palavrinha aceso. Próxima palavrinha, esqueleto, eu quero som de Q, então eu vou usar QU.
Próxima palavrinha, lacinho. Eu quero o som de S, está acompanhado de I, então eu vou usar C. Depois, querer, eu quero o som de K e está acompanhado de E, então eu vou usar QU. E depois, bicicleta, eu quero o som de S e está acompanhado de I, então eu vou usar a letra C, certo? Agora, olha só, quando que nós precisamos substituir? Quando que QU precisa substituir a letra C? Então, olha só, o QU, ele precisa substituir a letra C para indicar som de K antes das vogais E, I, né? Como a gente viu aqui, ó. Quando eu quero som de K, eu vou usar C com a vogal A, C com a vogal U e C com a vogal O. Quando eu quero som de K, com a vogal E, I, eu vou trocar o C pelo QU, certo? Então, a resposta aqui é QU precisa substituir a letra C quando eu quero som de K antes das vogais E e I, ok? Agora, atividade 3. Complete seguindo o exemplo. Publicar, publiquei. Criticar, critiquei. Colocar, coloquei. Provocar, provoquei. Então, você vai sempre finalizar com quei, cada palavrinha aqui, e completar essa tabelinha, certo? Depois, na página 78, nós temos o tema duas consoantes na mesma sílaba. Releia a frase do cartaz. A frase é a seguinte: doando livros, você incentiva a leitura, a imaginação e a diversão de várias crianças. Os livros arrecadados serão doados para a biblioteca de uma escola. Olha as atividades. Na frase acima, contorne as palavras que tenham duas consoantes diferentes juntas na mesma sílaba. Então, olha só, as palavrinhas que têm duas consoantes juntas na mesma sílaba são essas aqui. A palavrinha livros, a palavrinha crianças, a palavrinha biblioteca e a palavrinha pública. Então, você pode pintar, né, essas palavrinhas aqui no seu texto, como está aparecendo aí de rosa, né? Lembrando que aqui está falando de duas consoantes na mesma sílaba. Sílaba é cada pedacinho da palavra, né? Por exemplo, livros, ficou duas consoantes juntas. Crianças, duas consoantes juntas na sílaba cri. Biblioteca, duas consoantes juntas na sílaba bli. E publica, ficou duas consoantes na sílaba bli. Lembrando que vogais são as letrinhas A, E, I, O, U e todas as outras são consoantes. Agora, 2. Escreva duas palavras que tenham as consoantes encontradas na mesma sílaba. Então, você tem que escrever duas palavrinhas que a letra B e L estejam na mesma sílaba. Um exemplo, por exemplo, é blusa, né? Que o B, L está na mesma sílaba. Outras duas palavrinhas com TL, por exemplo, atleta. Depois mais duas com PR, prato, é o exemplo. E mais duas com GR, grande, certo? E aí as tarefinhas de hoje. As tarefinhas de hoje são tarefinha 3, que é uma atividade exatamente igual a essa que a gente acabou de fazer. Escreva duas palavras que tenham na mesma sílaba as consoantes a seguir. Aqui você vai usar PL, por exemplo, palavrinha placa. Vai usar FL, por exemplo, palavrinha flor. Vai usar CR, por exemplo, palavrinha cruz. E vai usar GL, por exemplo, palavrinha globo. E depois, na página 85, a atividade 4, onde você tem que preencher essa tabela. Aqui você tem duas consoantes se encontrando na mesma sílaba e aqui você tem as vogais. Então, você só vai juntar, né? Consoantes e vogais. Por exemplo, no primeiro quadro, as consoantes é CL. Então, ficou CLE com a vogal E, CLU com a vogal U, CLI com a vogal I,
clá com a vogal A e clô com a vogal O. Só que aqui você precisa utilizar letra cursiva, né? Mas no seu caso, você pode utilizar se quiser, aí a mamãe ou a irmãzinha sua pode segurar o lápis para você, ou você pode fazer de letra bastão mesmo, tá? Depois que você preencher toda a tabelinha, você vai escolher uma das sílabas do quadro e escrever 4 palavras com ela, qualquer sílaba que você queira, tá bem? Então são essas 2 tarefinhas para hoje, espero que você tenha gostado. Tchau, tchau!